Meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente. É um grande prazer nós podermos estar de volta com vocês, fazendo a obra de Deus com excelência. É sempre um prazer estarmos juntos e eu quero continuar um assunto que nós iniciamos na semana passada. Nós falamos de dons versus frutos. E aí, eu ainda acredito que talvez uns 2 programas, nós iremos falar sobre a importância dos dons espirituais e a importância dos frutos do Espírito em nossas vidas. Olha, com certeza serão programas maravilhosos. Eu fico feliz em Deus poder nos orientar para que nós possamos transmitir essas mensagens para as pessoas. Então agora é momento de você parar as coisas, ou se puder, quem sabe pegar a sua Bíblia para você acompanhar conosco, ouvir esta mensagem, depois tornar a ouvir e compartilhar também com os amigos, é importante, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal para que você possa ser o primeiro a receber as notificações tão logo nós realizamos as postagens dos vídeos. Quando você se inscreve, do lado onde você se inscreve tem um sininho que você ativa ele. Você está permitindo que as notificações cheguem até você. Então, se você se inscrever, mas não colocar a notificação, que é um sininho que fica do lado, você não recebe as notificações. Aí sempre você vai ter que entrar no canal, né? Mas quando você ativa a notificação, vem como se fosse uma mensagem de texto, um SMS, ou geralmente vem como forma de SMS, vamos dizer assim, na linha do tempo do seu celular, e aí você pode ver, o pastor José Maria postou um vídeo novo. Eu amo fazer a obra de Deus, e fazê-la precisa ser com excelência. Obrigado você que tem nos dado feedback. Eu leio os comentários, agradeço imensamente a todos, e é o nosso propósito, o nosso objetivo continuar ajudando a todas as pessoas. E num futuro breve nós teremos possibilidades de, uma vez por semana, ampliar o nosso Fazendo a Obra com Excelência no Facebook ao vivo. Nós estamos nos preparando para ampliar o nosso trabalho e assim alcançarmos mais pessoas, tá certo? Mais uma vez eu quero agradecer a todos que já estão nos acompanhando, e de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. E então, vamos lá então ao nosso estudo de hoje, né? Fazendo a obra com excelência, nós estamos falando sobre dons versus frutos, parte 2. O apóstolo Paulo, ele disse para nós na primeira carta de Paulo aos Coríntios, se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou aqui pelo tablet, que é mais rápido, né, para a gente poder acompanhar. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, disse Paulo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Essa outra parte que depois nós vamos explicar o significado dessas palavras. Agora, disse assim o versículo de número 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas também o Senhor é o mesmo. Numa outra oportunidade nós podemos até falar sobre os ministérios, né? Porque os ministérios, a gente tem os apóstolos, né? Os dons do ministério, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e também nós temos os mestres ou os doutores. E aí o apóstolo Paulo ainda faz menção mais 2 dons do ministério, que é o socorro,
atender as pessoas necessitadas, e o governo, que tem a ver com administrar as coisas de Deus. Mas dois dons que fazem parte do ministério, porém eles estão em Coríntios, e lá em Efésios vai falar de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a gente lendo as cartas que Paulo escrevia aos Coríntios, ele vai falar do socorro, que é aquela ajuda que você dá às pessoas necessitadas, aquele suporte que você dá às pessoas, e também fala sobre a administração, que seria o governo. Um dia nós vamos falar sobre cada um deles. Então, hoje eu estou falando sobre os dons do Espírito Santo. Quais são esses dons, pastor, do Espírito Santo? Fala o versículo 6, que há diversidade de operações, mas Deus é o mesmo, Ele que opera tudo em todos. Também diz, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Eu expliquei que essa utilidade tem a ver com o que Deus quer fazer, não o que eu quero fazer. A utilidade aí vem do Espírito Santo, Ele me usa como Ele quer, tá? Os dons, quem opera os dons em nós é o Espírito Santo, e aqui diz que Ele opera como quer. Olha só, aí diz assim, para o que for útil, porque um é dado o Espírito, pelo Espírito Santo, a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, que é um conhecimento mais aprofundado. Também fala a fé, que também tem a ver com fidelidade. Outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Você ora e as pessoas recebem a cura, nada combinado, nada forçado, nada trapaceando, nada disso. Deus não precisa disso, né? Eu não preciso forçar para acontecer. Eu oro e Deus opera. Deus é que faz, opera em nós o querer quanto o efetuar. Então fala dos dons de curar, operações de maravilhas, que coisas maravilhosas podem acontecer, e outros, profecia, que quando você entrega uma mensagem que a pessoa precisava ouvir, está revelando às vezes coisa que essa pessoa precisava tomar algumas decisões sobre. E outros, discernimento de espírito, a pessoa consegue passar uma mensagem, discernir que aquela atitude, aquele espírito não era o espírito de Deus ou da sabedoria. E outros, variedade de línguas, ainda interpretação de línguas. Agora entenda bem, mas verso 11 diz, um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente como Ele quer. Então os dons não operam como eu quero. Não adianta eu falar, eu tenho tal dom e eu vou operar nesse dom. Não, é como o Espírito Santo quer, não é como eu quero. Olha que interessante, né? Quando a gente estuda, nós conseguimos entender um pouco mais a vontade de Deus. É óbvio que o que eu preciso fazer, e aí Jesus disse assim, em Marcos capítulo 16, versículo de número 17, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? Boas notícias. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu tenho que ir pregar boas novas, meu compromisso é com o evangelho, e os milagres seguem uma dedicação ao evangelho. É claro que se eu vou ao hospital orar, fazer uma visita, com certeza, se eu me preparei para isso, o Espírito Santo vai me usar naturalmente para curar, já que o hospital é lugar de pessoas que estão doentes. De repente Deus me leva ao presídio para evangelizar. Talvez eu vou precisar de um discernimento de espírito, além da libertação, para poder ajudar aquela pessoa a entender que há um espírito mal trabalhando na vida dela. Discernimento de espírito e assim sucessivamente. Agora, o que eu te chamo a atenção é que os dons do Espírito Santo operam em nós não como eu quero, mas como Jesus deseja,
como o Espírito Santo quer. Eu acredito que muitas pessoas pecam quando elas acham, não, vai ser do meu jeito. Hoje Deus vai fazer desse jeito aqui. Não, a vontade é dele. Ele faz. O que ele mandou fazer mesmo? Vamos dar uma olhadinha em Marcos 16:15, só para a gente ver o que ele mandou fazer. Marcos 16:15. O que ele mandou os discípulos fazerem mesmo? Vamos dar uma olhada? Quer dizer, eu não posso impor, chegar e falar, hoje vai acontecer isso aqui, porque eu tenho... Não. É como ele quer que aconteça. Mas qual é a minha missão? A minha missão é essa aqui, ó. Disse Jesus em Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então eu tenho que levar o evangelho. O que é o evangelho? Aquilo que Jesus pregou. E o que Jesus pregou? O reino de Deus, mostrando que as pessoas têm possibilidade de voltar para Deus, de se voltar para Deus. Deus não está chateado com você, Deus não está pensando em te destruir. O reino de Deus é isso, é a aproximação do ser humano com Deus. Jesus veio para aproximar, restaurar a nossa comunhão com Deus. Então eu preciso pregar o evangelho. O evangelho também representa o grande amor de Deus. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí Jesus disse, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você observa a sequência que ele nos diz que nós devemos fazer quando ordenou que nós pregássemos o evangelho. Então, nenhum dos apóstolos, quando eu leio o Novo Testamento, especialmente a partir do livro de Atos, né? Porque a partir do livro de Atos é a história da igreja, né? O livro de Atos é a história da igreja. Depois nós temos as cartas paulinas, que Paulo então recebe uma visitação do Senhor e através do Espírito Santo ele foi escrevendo as cartas. E se você perceber, todas as cartas de Paulo, desde o Evangelho, desde o livro de Atos até o livro de Apocalipse, há uma concordância, há uma consoância entre o que os apóstolos escreveram e o que Jesus Cristo falou. Por quê? Porque o Jesus Cristo pregou o Evangelho e de Atos até Apocalipse existe uma concordância com o Evangelho pregado por Cristo. Por quê? Quem está trabalhando é o Espírito Santo. E em nenhum momento na vida da igreja primitiva, seja a partir de Pedro, né, que fez a primeira pregação, até o Apocalipse, nós não observamos em nenhum momento eles valorizando, dizendo, eu sou o cara, eu tenho o dom, vem aqui que eu vou resolver o seu problema. Muito pelo contrário, nós percebemos eles trazendo no coração das pessoas uma necessidade de elas terem um encontro com Deus. No Novo Testamento, especialmente de Atos dos Apóstolos em diante, a gente percebe que a igreja primitiva e os apóstolos, eles tinham uma necessidade muito grande. A necessidade número 1 da igreja primitiva era que as pessoas conhecessem a pessoa do Espírito Santo. Percebe isso? Vamos ver isso. Então, a igreja fazia com que as pessoas conhecessem a pessoa do Espírito Santo. Porque a partir de conhecer a pessoa do Espírito Santo, você começa a conhecer a mente de Deus. Porque disse o apóstolo que o Espírito Santo, ele penetra nas coisas de Deus e as revela a nós. Ele intercede por nós. Só para você meditar como é importante, e em nenhum momento eles valorizaram o dom. Pedro poderia dizer, eu fui o cara que eu andei sobre as águas. Vem aqui que eu vou fazer oração para vocês andar sobre os problemas. Não, muito pelo contrário, ele pregou o quê? A necessidade de arrependimento, a necessidade de um encontro com Deus. E a partir daí, essas pessoas tiveram experiências grandiosas com Deus. Eu acho que o grande problema hoje é essa troca que as pessoas estão tentando fazer com Deus. Parece que Deus é um grande mercador
e as pessoas vêm para trocar. Ó Deus, eu vim aqui e eu te dou isto, que é o que eu tenho, e o Senhor me dá as bênçãos. Mas não é assim que Deus faz. Quem falou que é desse jeito? Então o Evangelho de Cristo, que Deus mandou pregar, a gente percebe que é diferente. Por exemplo, vamos falar de um homem, só para a gente ver, um homem que foi evangelizado pelo próprio Senhor. Qual é esse homem mesmo que foi evangelizado pelo próprio Jesus? Vamos pensar. Atos capítulo 9. Saulo, indo para Damasco, prendeu os cristãos que ele encontrasse em Damasco. Próximo de Damasco, ele então foi cercado por um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ele pergunta: quem és? E uma voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. O próprio Jesus falou com Paulo. E ele então pergunta: e o que é que eu tenho que fazer? Jesus falou: entra na cidade e lá te serão ditas palavras sobre o que deves fazer. Ele então se levanta, entra na cidade e procura exatamente a casa que o Senhor Jesus mandou que ele procurasse. Ao mesmo tempo, Jesus fala com outro homem, dizendo o seguinte: ó, vai a tal rua, em tal casa, que lá tem um homem orando, 3 dias ele está orando, e eu quero que você imponha sobre as mãos para ele ver, porque ele estava cego, ficou cego, o resplendor cegou. Eu quero que ele veja, disse o Senhor, e quero que ele receba o Espírito Santo. Quando Deus falou com esse homem, ele disse: mas Senhor, eu ouço falar, eu queria até ler para você, se você me permite, rapidamente aqui. Também não precisa ser tão rápido, né? Eu sei que algumas pessoas falam: mas tem que ser rápido o vídeo, pastor, senão fica cansativo. Então, esse é um grande problema nosso, né? Essa tecnologia nos ajudou bastante, mas também nos atrapalhou. A era das coisas instantâneas, né? Mas Deus não mudou, filho. Deus é o mesmo Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus e querer sair correndo rapidamente. Deus fala logo que eu tenho que ir. Quando eu estive na África do Sul, né? Lá, assim, no final, os cultos à tarde, durante o dia não. De manhã poderia ser normal, 1 hora de culto, 1h30. À tarde também. Agora, o último culto nosso era às 5 horas da tarde. E aí tinha que ser rápido. Esse culto tinha que começar às 5 horas, 5h35 tinha que estar terminando. Sabe por quê? Porque 6 horas o transporte para, que lá a gente chama de táxi aqui, são o pessoal que leva particular. Táxi lá são as vans, ou os micro-ônibus. E aí 6 horas para, então a pessoa sai da igreja correndo. É tipo, se você não orou até 5h30, a pessoa vai levantar e vai embora. A gente até brincava que era um culto do vou ali e volto já, né? E tinha que ser assim. Mas aqui a gente precisa parar um pouco e entender um pouco as coisas de Deus. Então vamos ver, olha só. Aqui vai falar que Saulo, né? Bom, vou pegar a partir do verso 3. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um esplendor de luz do céu e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está lutando contra mim, Saulo. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Verso de número 10. E havia em Damasco um homem, um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Você consegue ver a conexão? Jesus fala com Paulo,
o Saulo, né? Saulo, porque ele era, né? Fala com Saulo e fala com Ananias. O Saulo vê Ananias entrando antes mesmo de Ananias chegar. Olha que interessante, né? E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocaram o teu nome. Disse-lhe o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por amor do meu nome. Vai lá, Ananias. Você sabe quanto eu estou falando? Eu queria ser um Ananias, talvez. Como assim, pastor? Quem sabe eu não vou conseguir fazer o que eu gostaria de fazer, mas quem sabe eu vou ganhar alguém que vai fazer? Não sei. Sabe, gente, eu queria ser o Ananias. Só isso, eu queria ganhar alguém. O meu ministério é ajudar pessoas a ingressar na obra de Deus. Já são vários pastores. Se você for no Mato Grosso, Rondônia e Acre, e agora já espalharam porque alguns saíram de lá, então tem vários pastores em várias partes do Brasil e até nos Estados Unidos que começaram com a gente, mas começaram do nada mesmo, não é que trabalharam com a gente. Eu trabalhei com pastores em Guarulhos, eu trabalho com pastores em São Carlos, mas trabalhei com alguns pastores na África, mas quando eu falo os que foram formados por nós, uma coisa é eu trabalhar com um grupo, né? Em Guarulhos eu não formei ninguém, em São Carlos eu não formei ninguém, aqui eu estou cuidando dos pastores, mas em Mato Grosso a gente formou os pastores, pessoas que chegaram, eram segurança. Sou Carlos era segurança do banco, da Caixa Econômica, abraço para ele. Outros era mecânico, está aqui em Taubaté, o pastor de Taubaté nosso lá era mecânico, chegou na igreja e se converteu ele, a esposa, ele é pastor, a esposa é pastora, começaram conosco do zero. E muitos outros, nos faltaria tempo para citar, seria aqui até talvez eu tentar falar de todos, não daria. Pessoas que realmente começaram, estão fazendo uma grande obra. Agora, eu parei? Não, eu não posso parar, eu preciso continuar. Eu queria encontrar o Saulo, entende? Eu queria ser o Ananias de Deus, preparando pessoas. E sabe, gente, até hoje, olha, os escritos de Paulo, Ananias não escreveu, Ananias fez, né, apenas foi usado por Deus para ir lá e abençoar Saulo. Saulo escreveu 13 cartas, ajudou a igreja da sua época e ajudou a igreja de hoje. Que o Espírito Santo nos conceda graça. Se eu conseguir fazer com que você que está me assistindo agora se torne um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, pregando esse evangelho com amor pelo mundo afora, sem se importar com as circunstâncias, olha, eu estarei realizado. Eu posso, né, quem sabe, como Paulo disse, combater o bom combate, guardar a carreira, terminar a carreira e guardar a fé. Esse é o meu objetivo. Eu quero que Deus nos use como Ananias, que encontrou, foi lá. A princípio ele diz, mas Senhor, eu ouço, Deus falou, não, vai lá porque ele vai ser uma pessoa importante para o meu nome. Esse discípulo aparece só nesse momento. Eu não queria aparecer muito não, para que isso? As pessoas acham que, não, eu quero ser usado por Deus. Talvez ninguém nem saiba, ou nem sabia que esse discípulo estava lá em Damasco, né? Porque houve um período em que, assim, não muito depois da ressurreição de Jesus, né? As pessoas, os judeus foram se espalhando e os discípulos também foram se espalhando para a localidade. Então, olha como Deus trabalha. Deus precisa de Ananias, também precisa de Saulos para transformá-los no grande Paulo. Você está disposto? Qual é a sua visão? O que você gostaria que Deus fizesse através de você? E aí mais diz aqui, Deus falou, vai. E Ananias foi. E entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse com ousadia, eu chego a arrepiar, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te evangelizou ou que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio de quê? Seja cheio do Espírito Santo. Duas coisas Jesus me mandou fazer aqui, senhor Saulo, irmão Saulo. Jesus me mandou aqui para que você recupere a sua visão
e seja cheio do Espírito Santo. Gente, depois eu vou falar sobre os frutos do Espírito Santo, mas eu queria que você entendesse comigo. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. Quem evangelizou Saulo? Quem foi? O próprio Jesus, certo? E qual foi a mensagem que Jesus mandou Ananias pregar para Saulo? Mandou ele fazer o quê? Para ele restaurar a visão e ser cheio do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo, gente? O que nós estamos fazendo? Quando as pessoas vão na sua igreja, elas vão para quê lá? É para receber o Espírito Santo? Ou para um encontro social de amigos? Eu posso falar? Posso? Ou as pessoas vão na sua igreja só para levar ofertas e dízimos? Está errado. Ah, pastor, não fala assim não, mas eu estou falando pela palavra de Deus, está aqui, ué, escrito. O próprio Jesus evangelizou Saulo, e olha que Jesus, ao evangelizá-lo, na cronologia da igreja primitiva, a igreja já estava acontecendo, né? Jesus aparece para ele, dá a palavra, diz ao Saulo o que fazer, fala com Ananias e diz: agora vai lá. O Ananias chega e diz: ô senhor Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que umas escamas. Recuperou a vista. E levantou e foi batizado. Oh, glórias! Ali ele recebeu o Espírito Santo de Deus na vida dele. Ali mudou tudo. Acho que hoje as pessoas, nós pastores, professores, mestres, né? Mentores espirituais, nós precisamos levar as pessoas a buscar isso. Senhor, quero que a minha visão seja aberta. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque depois que você for cheio do Espírito Santo, tudo vai mudar na sua vida. Sua perspectiva será outra, sua maneira de pensar será outra, e você vai ser aquilo que Deus projetou para você ser. Ainda que você não seja pastor, não seja obreiro, não seja evangelista, mas você vai ter um prazer enorme de testemunhar, dizendo: Jesus é bom, Jesus é bom. Através da tua vida, você vai testemunhar. Incrível que mesmo depois que Saulo recebe o Espírito Santo, ele continua pregando, e aí começa a pregar, e aí diz aqui o texto: e tendo comido, verso 19, tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, tá? E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Qual era a mensagem de Paulo? Jesus é o Filho de Deus. Ele não pregava: gente, vocês têm que vir aqui para prosperar, porque eu tenho um dom da prosperidade, vocês têm que vir aqui para ser... Não, Jesus é o Filho de Deus. Eu acho que quando nós conseguimos entender, fazer com que as pessoas entendam qual é a parte central da mensagem, gente, Jesus é o tema central da Bíblia. Jesus é o tema central da Bíblia. Onde é que nós estamos? Jesus é o tema central da Bíblia. Eu não posso fugir disso. Preciso mostrar às pessoas a ter um encontro com Jesus. Mas não porque elas precisam mudar, porque aí de vida no sentido material, porque parece uma troca, né? E essa troca parece que sempre quem leva vantagem não são as pessoas. Bom, eu vou parar por aqui. Você já entendeu, né? Beleza. Se você entendeu, então na próxima semana nós vamos continuar falando sobre isso. Os dons do Espírito Santo é para ser usado conforme a liberalidade do Espírito Santo. Não é para você bater no peito e dizer, se gloriar, falar: eu tenho dom. A única coisa que eu peço para Deus é que me dê o espírito de sabedoria e de entendimento. A única coisa que eu peço para Deus é que eu quero ser usado por Ele.
Quero que as palavras dele na minha boca sejam como uma espada aguda para tocar os corações e ajudar as pessoas. Eu acho que quando você entender que a sua missão no mundo é ajudar as pessoas, não importa se você as ajuda com o seu trabalho, você as faz feliz com o seu trabalho. Talvez a senhora é cabeleireira, mas a senhora faz tão bem o cabelo das pessoas que elas saem felizes. E diz, nossa, aquela senhora lá, nossa, ela não é como aqueles outros crentes, né? Eles trabalham com a perfeição, com alegria. Nossa, que legal. A gente se sente bem com ela. Olha aí, você não está evangelizando diretamente, mas indiretamente você está mostrando com o seu testemunho. Eu acredito que nós temos muito a aprender e muito pouco tempo para falar. Eu vejo vocês na próxima semana, tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de deixar o seu like no vídeo também, que é importante para o YouTube saber que nós estamos fazendo uma boa obra, tá certo? E você pode compartilhar com as pessoas também esta mensagem, ok? Gente, eu vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia. Se você precisar falar comigo, pastor, preciso falar com o senhor, é 11, o nosso DDD, código de área é 11, tá? Aí o número é 943916702. Pode adicionar, pode mandar um WhatsApp, pode me ligar. Eu não tenho 2 números, ok? Esse é o número que todas as pessoas que quiserem falar comigo, pode ligar a qualquer momento, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço, obrigado por tudo. Deus te abençoe, espero que o Espírito Santo, como sempre, nos dê uma palavra de fé e que você aproveite essa oportunidade. Um grande abraço, até o próximo sábado. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações.